Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Jornalistas do Oeste comentam condenação de Bolsonaro no TSE, apontam julgamento como político e falam sobre anistia. Mais uma vez, um julgamento de cartas marcadas, o placar já era absolutamente esperado e o que chamou a atenção neste julgamento foi justamente a punição ao ex-vice, na chapa Braga Neto, general Braga Neto. E essa decisão contra o Braga Neto foi o que repercutiu hoje em Brasília. Pegou muito mal no Exército. Mais uma vez, a relação entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas, especificamente o comando do Exército, rachou. Há um atrito latente por aí. E isso pode ser visto também pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, recentemente, de afastar o Exército de qualquer acompanhamento, monitoramento do processo eleitoral, algo que havia sido introduzido ainda no governo Jair Bolsonaro. Pois bem, o que resta ao presidente Jair Bolsonaro, segundo os seus aliados, é aguardar por algum tipo de anistia e também um giro no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes já não vai comandar a Corte Eleitoral nas próximas eleições. E, com isso, o Cássio Nunes Marques deve assumir a Corte, ele que tem uma posição, assim como outros integrantes do TSE, em minoria hoje, diferente da posição do ministro Alexandre de Moraes, que colocou dois aliados, um deles foi citado aí, o ministro Floriano, recentemente nessa corte. Então, é mais ou menos um jogo de cartas marcadas, como a gente disse, e o que resta é aguardar por uma anistia no futuro, se ela vier. Me chamou a atenção a percepção do medo que boa parte de Brasília tem de uma possível volta do presidente Bolsonaro ou do candidato vice Braga Neto para a política. Evidentemente, eles têm medo e por isso eles têm que, não uma, mas duas vezes, para garantir, evitar que eles possam se candidatar, porque sabem que, caso eles se candidatem, tem uma grande chance de ganhar as eleições. Então vamos eliminar do jogo possíveis rivais. Só que isso é muito pouco democrático, especialmente porque as bases, os argumentos, o mérito do julgamento é muito criticado. Me faz pensar, Paulo, um discurso de um filósofo famoso espanhol nos anos 30, o Miguel de Unamuno, que dizia que vencer não é convencer. Eles vencem porque têm força bruta de sobra, mas não convencem com os argumentos. É isso que aparece nessas sentenças, nessas decisões. Eles podem até vencer porque eles aparelharam, nomearam, como o Silvio estava falando, amigos, colegas no Tribunal Superior Eleitoral, mas não convencem os argumentos utilizados para condenar e declarar inelegível, de novo, não uma, mas duas vezes. Isso demonstra o desespero. Eles precisam confirmar, não uma vez, mas duas vezes, a inelegibilidade, só para garantir a inelegibilidade de um candidato potencialmente vitorioso nas próximas eleições municipais e, quiçá, nas eleições de 2026. Então, o medo que transpare dessas decisões, provavelmente veremos outras decisões assim no futuro, de novo, para tentar garantir algo que eles querem evitar de qualquer forma, ou seja, que não haja concorrência, uma forte concorrência para as eleições futuras, mas qual que é o erro maior nesse caso? Eles podem até eliminar um candidato, mas a razão da existência daquele candidato, ou seja, a massa popular que o elegeu, essa não é eliminável. Então, qualquer outro candidato que seja apoiado por eles, com certeza terá a mesma ou até mais força do que os candidatos declarados inelegíveis. Se a candidaturas inelegíveis, se o Braga Neto e o Bolsonaro tiverem estrategistas políticos inteligentes, eles vão apontar candidatos menos vamos dizer assim, menos divisivos, menos polêmicos para as próximas eleições e assim também conquistar o voto, parte do voto moderado. Então essa inelegibilidade poderia ser um tiro que sai pela culatra de uma classe política, de um establishment, como se fala em inglês, que está com muito medo das eleições que estão por vir, está tentando eliminar, até quase fisicamente, de fato eliminar a candidatura de potenciais adversários vitoriosos nas próximas eleições. Vamos ver então quais serão os próximos capítulos. Acabou o amor de vez. Globo já detona o governo Lula na economia.
Quando até a Rede Globo entrega os pontos e já não consegue mais defender o governo que ela trabalhou ativamente para reeleger, a gente percebe que realmente esse governo está começando a entrar no seu fim. Como vocês sabem, Lula recentemente fez uma declaração que derrubou o mercado, fez o dólar subir, quando ele disse que não está nem aí para a meta fiscal, ou seja, ele vai gastar mesmo e o povo que vai pagar os impostos. Inclusive, eles estão aumentando os impostos todos os dias e estão conseguindo, de forma impressionante, diminuir a arrecadação. Isso gera uma coisa causada como rombo. O rombo, meu amigo, é quando o governo gasta mais do que arrecada. Isso significa alerta vermelho. Vão aumentar os impostos. Significa diminuição da economia e os investimentos vão embora. Então, as consequências da palavra rombo são muito maiores do que apenas uma dívida ali que o governo vai ter que resolver no ano seguinte. Lula vai ignorar a meta fiscal. E aí ele humilhou o Haddad. Você já deve ter visto o vídeo que o Haddad ficou tão bravo que levantou e saiu da entrevista porque ele não sabia como responder e como explicar as besteiras que o seu chefe estava falando. A situação está tão ruim que até a Rede Globo já não sabe mais e está entrando e está tendo que divulgar o fato. Haddad chegou a dizer que o governo teria um déficit de menos de 100 bilhões de reais. Mas o secretário do Tesouro informou hoje que houve uma piora de mais de 80 bilhões de reais nas contas públicas de 2023. A arrecadação está caindo, enquanto as despesas continuam subindo. A previsão de rombo agora já passa de 140 bilhões de reais. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Nós temos um rombo de 140 bilhões de reais em um período, e aí é interessante, que o Brasil está saindo de um período onde nós tivemos um superávit, que foi esse superávit aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, deixa eu melhorar a imagem para você entender, gente, que o PT está causando um estrago que eu acho que nunca se viu antes. Olha só. Nós tivemos um superávit no ano passado de 37,9 bilhões logo pós-pandemia. Me vem o PT e joga para 140 bilhões. O PT, no seu primeiro ano, conseguiu igualar o rombo que a Dilma fez, que levou o Brasil a uma das piores, se não a pior crise econômica dos últimos tempos. Que fique bem claro, grave isso que eu estou te falando, porque isso é algo que ninguém imaginou que ele seria capaz de fazer. Nós estamos enfrentando agora um rombo igual ao da Dilma, só que o rombo da Dilma levou o país a uma crise nunca vista antes. E nós estamos saindo do superávit para esse rombo. Aqui foi durante a pandemia, onde nós tivemos a maior distribuição de renda. Aqui é um governo gastando mais do que arrecada, simplesmente porque eles são incompetentes. Assim, é impressionante. Nem os mais pessimistas analistas econômicos conseguiriam prever o que esse governo está fazendo. E o que ele está fazendo é impressionante. Tem aqui uma coisa que eu acho que é interessante também mostrar, que é esse detalhe aqui, ó. Mesmo com redução de impostos, olha lá, mesmo com redução de impostos, a arrecadação do governo bate recordes. Época do Bolsonaro. Até colocar em cima para você entender aqui, ó. Esse aqui no governo Bolsonaro. Mesmo com a arrecadação de redução de impostos, a arrecadação do governo bate recordes. Governo Lula, apesar de aumento de impostos, a arrecadação caiu nos primeiros meses do governo Lula, continua caindo e os gastos aumentando. E o rombo de 140 bilhões de reais. Gente, isso não é brincadeira. Para conseguir um rombo desse tamanho, você pode ter certeza que não é qualquer um, não. É algo planejado. A impressão que eu tenho é que o PT está planejando um colapso econômico para jogar o país na miséria, porque é muito mais fácil controlar o povo na miséria do que um povo na classe média que tem independência financeira. Isso está parecendo mais um plano do que um equívoco. Outra notícia já na tela. Urgente. Lula anuncia decreto DGLO e militares estão de prontidão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas para abordar a crise de segurança no Rio de Janeiro. Ele assinou um decreto de garantia da lei e da ordem específico para portos e aeroportos no Rio de Janeiro e São Paulo. Militares da Marinha e da Aeronáutica serão implantados nesses locais para combater o crime organizado. Lula anunciou uma operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A medida para combater o crime organizado valerá até maio de 2024 e vai contar com a atuação das Forças Armadas em conjunto com a Polícia Federal.
Segundo o presidente, o Exército e a Aeronáutica aumentarão as ações de proteção nas fronteiras do Brasil com outros países. Ainda de acordo com Lula, a Marinha vai ampliar a atuação em baías do Rio e nos acessos marítimos ao Porto de Santos e no Lago de Itaipu. O dado concreto é que a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar dos crimes organizados, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo. E essa GLO valerá até maio do ano que vem. E se for necessário reforçar, em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Bom, na coletiva, o ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou a GLO como restrita e específica. Como é que isso vai se dar na prática? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO, ele se referia a GLOs, né, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. Bom, Cris, desde a semana passada, vale lembrar para quem está nos acompanhando, né? Depois da morte de um miliciano, 35 ônibus e um trem foram incendiados aí na zona oeste do Rio de Janeiro, que vive mais uma vez uma grave crise de segurança pública. E aí aproveito para te perguntar como é que você enxerga essa medida, essa operação aí de garantia da lei e da ordem, nessa GLO, agora em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e também de São Paulo, que foi anunciada aí pelo Lula e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Com muito ceticismo vindo desse governo, né, Paula? Porque a gente sabe que esse governo é apoiado por todos os criminosos do país que fizeram festa nos presídios quando Lula foi eleito, tem diálogos cabulosos com o PT, conforme conversas interceptadas em investigações da polícia e vazadas para a imprensa, e a gente fica na dúvida se efetivamente não vai ter mais uma conversa cabulosa com o governo para que o Exército, a Marinha, enfim, o efetivo que tiver aí apertando o cerco aos criminosos não saia da área e não deixe de incomodar. Tenho muitas dúvidas em relação à eficácia que pode vir de uma medida dessas vinda deste governo. Agora, o bom de lembrar é que Lula dizia na campanha e disse já depois de ter assumido o governo que no meu governo não tem essa de GLO, nunca vou acionar a GLO. GLO não é com o meu governo, não fui eleito para GLO. Toda hora alardeando esse tipo de coisa, bravata, né? Como sempre. Chega na hora de ser chamado para tentar resolver uma questão como essa do Rio de Janeiro, que você citou aí, dos 35 ônibus incendiados, uma composição de trem também, aí precisa, né? Precisa do Exército, precisa das Forças Armadas. Então, é o governo da hipocrisia. Se vai ter eficácia, não sei. Por esse discursinho aí do ministro da Justiça, a gente já sabe que eles estão perdidos, né? É óbvio que a GLO não é para rua ou para bairro, né, ministro? Não precisa dizer isso numa entrevista coletiva. Ninguém é bobo de ficar achando que precisa acionar as Forças Armadas para resolver um problema numa rua. É óbvio que é numa área federal. É óbvio, porque a lei manda assim. Se bem que esse governo parece que não está muito afeito à lei, pelo menos aplaude essas ilegalidades que vêm sendo cometidas pelo judiciário e que esquece das leis, né? Aplaude e difama pessoas presas sem devido processo legal, sem acusação formal, sem provas, né, que a incriminem. Então é um governo que não é muito apegado a seguir o que está na Constituição, não. Eu acho importante a gente ficar de olho, porque GLO, nesse contexto aí, para mim, é um perigo. Ana, eu quero te ouvir também, mas antes vou acrescentar uma informação que também tem relação com a segurança pública, porque nesta terça-feira a Câmara aprovou o projeto de lei que deve aumentar a pena para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados e também para latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Foram 269 votos a favor e 87 contrários. Porém, se dependesse dos deputados de esquerda, o resultado seria bem diferente. Todos os parlamentares filiados ao PT, PCdoB, PSOL, PDT, PV, PSB, PSD, MDB, Podemos e Solidariedade votaram então pela rejeição da proposta. Mas esse é o ponto, não é, Paula? Não adianta GLO, isso tudo aí. Primeiro, um show para a imprensa, um show para olha como estamos fazendo, como estamos trabalhando, porque uma GLO que tem, inclusive, data para acabar, né? Maio de 2024. É claro que nós não queremos uma GLO permanente, mas o que nós queremos são políticas de segurança pública, políticas de Estado, e não apenas de governo. Isso que aconteceu hoje foi uma mise-en-scène apenas, né? Não, vamos aqui, GLO, olha como estamos fazendo. Mas o que adianta se a polícia prende e depois solta um judiciário completamente aparelhado, solta, se a polícia prende legislações mais restritivas, né? Justamente mais restritivas para que essas pessoas continuem encarceradas, criminosos perigosos, se essas legislações não passam. O que adianta se o Supremo Tribunal Federal proíbe incursões policiais em áreas que criminosos dominam as comunidades, dominam a população, dominam os cidadãos? O que adianta uma coletiva e esse mise-en-scène todo de hoje se o discurso amanhã é contra as armas dos CACs e não o tráfico de armas, e não as armas dos traficantes? Já ouvimos o absurdo do ministro da Justiça dizer que os CACs alugam armas para os criminosos. Então, assim, claro que nós queremos mais segurança. Uma medida dessa é bem-vinda porque tem o apoio das Forças Armadas, principalmente nas nossas fronteiras. Só que é uma medida paliativa, nós vamos enxugar gelo. Enquanto isso, nós temos senhoras que estavam com a Bíblia na mão no 8 de janeiro, com penas de 17 anos na cadeia. Está errado. Está tudo invertido nesse país. Não adianta fazer uma coletiva dessa, apresentar um plano de uma segurança dentro de uma GLO, que é uma medida extraordinária. E o que vai acontecer em maio de 2024? Aí a GLO e aí? E as pessoas inocentes que simplesmente estavam ali no 8 de janeiro, que não participaram de vandalismo e dos possíveis crimes contra o patrimônio público e que estão com 14 anos, uma pena dita pelo STF. Então, Paula, é claro que nós sempre queremos medidas maiores de segurança. Mas isso aí que nós vimos hoje, perdoe, é um teatro, porque apresentar políticas duradouras de segurança pública, esse governo não apresenta. Não apresenta e também não dá o direito do cidadão de bem defender a sua propriedade e a sua família com uma arma legal. E já outra notícia na tela. Bolsonaro lança Alexandre de Ramagem como pré-candidato à Prefeitura do Rio. Menos de 2 semanas após a Polícia Federal deflagrar uma operação para investigar crimes de espionagens da Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão de Jair Bolsonaro, o ex-presidente confirmou o nome do deputado federal Alexandre de Ramagem, ex-diretor da Agência de Inteligência, como seu pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A revelação ocorreu durante o primeiro Congresso Arpia Brasil, realizado em Goiânia, no dia 27 de outubro, onde Bolsonaro afirmou: Ramagem, a princípio, é nosso candidato no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, oficializou a escolha de Ramagem para a disputa. Valdemar ressaltou que a decisão foi tomada com o apoio do governador do estado, Cláudio Castro. O anúncio da pré-candidatura de Ramagem surge no dia seguinte à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou Bolsonaro e Walter Braga Neto, considerado favorito para a disputa na capital fluminense, por abuso de poder político e econômico, bem como conduta vedada durante as comemorações do bicentenário da independência durante a campanha eleitoral de 2022.
por uma votação de 5 votos a 2, o TSE tornou os dois inelegíveis por 8 anos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.